Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa e que a paz de Deus, de Jesus, envolva todos nós. Então, antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos desta noite, vou convidar a todos a nós fazermos uma prece, fechando assim os nossos olhos, levando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em agradecimento por mais essa oportunidade que nós estamos tendo nesta noite, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Mestre Jesus, que os seus propósitos possam se fazer presente, já desde antes prepararam aqui o nosso ambiente, para que quando nós chegássemos, pudéssemos encontrar um ambiente tranquilo, harmônico, para que assim nós pudéssemos nos sentir bem, serenos, tranquilos, para podermos ouvir os ensinamentos dessa noite, procurando assim entendê-los, para que possamos praticá-los no nosso dia a dia. E assim nós vamos nos melhorando, para que nós possamos ter uma caminhada mais tranquila, mais serena. Divino Mestre Jesus, que seus propósitos se façam aqui, envolver o nosso companheiro, que irá fazer a exposição, envolver a todos nós, para que nós possamos compreender as lições. Que a sua luz, a sua paz, o seu amor possa nos envolver a todos nós, esta noite sempre, que assim seja. Bem, esta noite, então, nós temos aqui a presença do nosso companheiro, o Dr. Jaime Facioli. Ele é trabalhador, frequentador lá do Centro Espírita Paz e Amor. Hoje ele vem a cargo da USE, pela escala da USE. E o tema que ele irá nos passar é os laços da vida bela, colorida e consentida. Então, doutor Jaime, por favor. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Vocês ouvem bem se eu estiver sem o microfone? Acho que fica melhor, né? Muito obrigado, Natanael. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Desejo, inicialmente, pedir licença para que o tema da nossa conversa, apenas o tema, seja mudado, porquanto a última palestra que fiz foi exatamente esta: os laços da vida bela, colorida e consentida. Eu gostaria de falar sobre os laços da vida, mas com um sentido amoroso da família. A família, a ingratidão dos filhos, e a sua composição, e a forma com que nos portamos, cada um de nós, dentro desse reduto maravilhoso que é o lar. Por isso peço aos mentores da casa que nos ajudem para que as nossas palavras possam chegar até todos os coraçõezinhos aqui deste lado da vida e do outro também. Porque engana-se aqueles que pensam que nós estamos somente no aspecto físico. Cada um de nós traz consigo os seus anjos da guarda, ou eles que os trazem. É o inverso, né? Eles que nos orientam, nos trazem, nos ajudam e nos protegem. E também os convidados deles. Então, a casa está repleta. Daí, eu desejo falar, pedir no primeiro lugar a bênção do Mestre Jesus,
pedindo a proteção dos mentores da casa, essa casa maravilhosa, pátria do Evangelho, coração do mundo, né? E Humberto de Campos tem um livro maravilhoso, buscando toda a nossa história do nosso Brasil. Então, eu quero, com esse apoio, com esta proteção que eles vão nos fornecer certamente, para que possamos levar a bom êxito as nossas tarefas, repito, vamos falar sobre a família e os laços que nos unem, e as ingratidões também. A família, amigos, é um lugar difícil para todos nós convivemos. Não impossível, mas nós ainda não compreendemos bem as razões pelas quais nós estamos reunidos em família. Chegamos a imaginar, por conta disso, que a nossa família sempre tem alguma reserva. Não sei se vocês observaram isso, mas a grande realidade é que as famílias, por mais bela que esteja constituída, sempre há alguém que vai dizer: olha, tem uma pessoa lá que, se não fosse aquela, você estava ótimo. E costumamos, inadvertidamente, nomeá-la de ovelha negra. Oh, meu Deus! Quem nos dá, o Cláudio, esse direito de nomear um dos componentes do nosso clã de ovelha negra? Pode ser realmente um parente difícil, acontece. Mas será que tem uma razão para que nós estejamos reunidos em uma família? A criatura humana, desde que saiu das mãos do Senhor da vida, segundo dispõe a questão 133, 136, questão 804, diz que nós somos criados simples e ignorantes. Ou melhor, retificando, 115, 136, depois vocês vão consultar para ele errou. 115, Aurélio, 115, 133 e 136 e 804. Por 3 vezes no Livro dos Espíritos está esta colocação, de que em 3 situações diferentes, mas com esse texto exatamente, de que nós somos criados simples e ignorantes. Portanto, a gente começa a pensar no nosso clã, como é que ele se desenvolve, por que razão nós estamos juntos. Eu faço uma colocação rasa para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia, porque isso, na verdade, é uma conversa informal que estamos tendo, trocando ideias. Eu já tenho alguma experiência, porque são 79 primaveras, 78, mas eu conto 79 porque eu já entrei no 79, né, Cláudio? Aurélio, eu já entrei no 79, que benção, né? Vocês não repararam, mas eu estou com 2 dobradiças novas aqui. Vocês não viram? Eu subo aqui outra vez, eu derrubei toda a água e foi um rebordo. Mas, enfim, o que consta é que cada um de nós, na linguagem rasa, como eu estava dizendo, tem um entendimento. Como nós somos criados simples e ignorantes, saímos do mesmo ponto de partida. Todavia, a grande verdade é que, se fizermos uma comparação bem rudimentar, saímos daqui a São Paulo, ou daqui ao Rio de Janeiro, seja onde for, às 9 horas da manhã. Outro pode sair ao meio-dia, outro às 2 horas. Como nós somos criados em tempo diferente, do ponto de partida, sim, mas em tempos diferentes. Então, aquele que saiu aqui às 9 horas, de repente, às 11h30, meio-dia, está em São Paulo. Ou que sair às 11 horas, vai demorar um pouco mais. Isso quer dizer para nós que, de uma forma ou de outra, nós que já estamos caminhando há mais tempo nesta vida, nesta jornada de experiência, nós já alcançamos valores, supõe-se que conhecemos, e temos outros valores, estamos mais bem preparados. Estamos mais bem preparados quando vem um filho, ou quando adotamos uma criança. Daí, é dever, é responsabilidade de cada um da família cuidar daqueles que estão chegando. E, naturalmente, aqueles que estão precisando de auxílio para poderem caminhar. Daí ninguém tem autoridade, ou ninguém está autorizado a
descer, como diz o povo na linguagem vulgar, descer a lasca nos familiares. É difícil? É difícil. Eu confesso que é difícil. Mas, digamos assim, como é que nós vamos nos entender? Será que cada um de nós aqui tem uma ideia da divindade? Quem será a divindade? O Pai Celestial? Conforme diz a questão número 1 do livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. E que Pai é esse que nos colocou numa situação tão difícil, numa família tão difícil? Aí alguém vai encontrar com um filho nosso e vai dizer: nossa, fiquei encantado com o seu filho, que educação que vocês deram para ele. Eu fico emocionado. Aurélio, eu fico emocionado quando me dizem isso. Mas logo vem pelas minhas mentes, passa pelo meu pensamento, a seguinte situação: oh, muito obrigado. Me coloco todo empolgado diante do elogio para o meu filho e para mim, para a minha família. Todavia, dá uma vontade, diga-me se não é verdade, dá uma vontade de dizer assim: olha, você precisava ficar em casa com ele um pouco. E ver ele bater a porta, sair com o carro cantando os pneus, e o coração dos pais fica aflito, porquanto ele, naquela ânsia, naquela raiva, naquele momento de desconsideração com a própria família, com onde vive, ele sai e de repente encontra um poste, e o poste não obedece ao comando dele, e estamos feitos porque ele pode se tornar um tetraplégico, paraplégico, pode matar alguém, pode se matar. E é a aflição que nós vamos tendo que passar. Compreender o filho que não está bem alinhado, mas a família tem a obrigação e o dever de fazer essa educação. Aí diz então a seguinte problemática: mas que família que eu tenho, eu vou separar. Não dá certo as coisas. Vocês querem que dê certo? Meu Deus, eu já ouvi pessoas dizer assim: eu apoio e adoro a instituição do matrimônio. Já casei 7 vezes. Vocês conhecem um episódio desse, né? O Chico Anísio casou 7 vezes. Então, não é assim que funcionam as coisas. Amigos queridos, não é assim que funciona. Por quê? Porque Deus nos criou simples e ignorante, em time diferente, evidentemente. Mas cada um é um ser personalíssimo. Cada um tem as suas características. Desse modo, eu posso ser um espírito com 2000 anos, posso ser um espírito criado há 1000 anos, o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho, foi Jesus quem asseverou. Daí, amigos, nós somos criaturas diferentes. Eu sou eu, você é você, ele é ele. E dessa forma, cada um vai ter uma construção intelectual de experiência de vida. Cada um de nós não pode ser diferente. Então, o casamento, o lugar que nós estamos para criar e constituir a nossa família, depende desses 2 conhecimentos. Quer dizer, como é que o lar funciona? Quem manda lá? O Campos eu já sei, é a Mara. E em casa sou eu, mas respeitado certos padrões, né? Porque eu dou sempre a última palavra, não é, Cláudia? Aí ela diz assim: ô gordo, que é um apelido familiar. Eu nem estou muito gordo, né? Ô gordo, faça isso. Eu falei: eu já vou. A última palavra é minha. Mas assim, nós vamos trocando as experiências de vida, não é separando. Separando não aprende nada. E eu falo isso de cátedra para vocês. Não adianta nada. Eu hoje estou uma pessoa melhorada. Porque eu me lembro, há uns 4, 5 anos atrás, eu conversando com a minha senhora, falei: escuta, querida, mas você está tão linda hoje.
Ela falou, epa, que negócio. Que negócio, você está querendo alguma coisa? Eu falei, não, é que eu descobri que agora eu estou verdadeiramente te amando. Vocês vão dizer, mas por quê? Como isso? O amor não é esse verbo da primeira conjugação. Eu amo você desesperadoramente. Quando a gente faz na juventude, ainda na experiência, no fogo da paixão. Aí o namorado diz para a namorada, linda, vendo a lua, olha, a lua está se escondendo, meu bem. Ele diz assim, querida, esconde-se por causa da tua beleza. Passa 6, 7 anos, aqueles moleques atrapalhando a vida. O mesmo cenário, ele está na cozinha e ela fala, querido, veste a lua, como está embaçada. Ah, mas sua besta, tu não está vendo que vai chover? Então é mais ou menos essas coisas. Nós temos que aprender a lidar com as situações que encontramos no nosso lar, na nossa vida. Porque esse é o verdadeiro amor. É dar-se. Não é o sexo. O sexo é uma paixão. Nós somos todos necessários do sexo. A questão 696 do Livro dos Espíritos estabelece uma pergunta importantíssima para nossas vidas. Que efeito teria se o casamento fosse abolido da sociedade civil, da sociedade humana? E os Espíritos Venerando respondem que nós voltaríamos à vida animal. Porque todo o aprendizado que nós fizemos até hoje está dentro do lar no primeiro sinal de progresso, de solidariedade. Nós fomos aprendendo a isso, nesta família. Para isso, nós precisamos ter em mente que há pelo menos 4 aspectos que nós precisamos conhecer. Não há maneira. A primeira é a questão do niilismo. Já ouvimos falar sobre isso. Como é que vocês acham que funciona esse nada? Morreu, vai para o sepulcro e acabou a vida? É isso que funciona assim? Meu Deus, não é possível aceitar isso, porque dos tempos das cavernas até hoje, vocês não fazem ideia como nós progredimos. Eu fico imaginando que nos idos tempos acadêmicos, eu fiz uma turnê pela Europa, coisa dos jovens, e entre as cidades que nós fomos passear, entre aspas, fizemos também um curso de Direito Comparado em Portugal. Entre essas cidades, eu me deparei em Paris. Já pensou? E ver a Mona Lisa, naquele tempo, era meu sonho predileto. Quem que não queria ver a Mona Lisa? A Torre Eiffel tá bom, mas eu quero ver a Mona Lisa. Aí entrei no Louvre e fui procurar, porque são inúmeras obras, mas fui procurar a Mona Lisa. Fiquei encantado. Sabe, Cláudio, aquele olhar delas. Aonde você vai, ele te persegue e vira. Aquilo foi pintura. E vira. Qualquer lado ela está assim olhando para você. Naquele tempo, eu não sabia o que era a teoria da tridimensionalidade. Hoje eu tenho fotos em casa e que você, por onde for, os olhos acompanham. Eu tenho um da minha menina, por andar de baixo para cá, ela vai olhando, vai mudando. Você já viu, Carlos? Não sei se a Aurélia, quando esteve lá, pôs atenção nisso. As fotos tridimensionais, então um progresso extraordinário. Mas, se você pegar um celular nas mãos, hoje, você tem um mundo nas mãos. Mas como assim? Não precisa nem sequer teclar. Você fala com o tio Google o que você precisa, o que você quer, ele te dá. Então, o progresso que nós alcançamos hoje é extraordinário. O homem já foi à Lua. O homem já foi às profundezas abissais. Como nós caminhamos? Se nós não entendemos que a vida, nesse sentido, teve todo esse progresso. É absurdo pensar que
no sepulcro nós acabamos. Nós estaríamos voltando ao tempo das cavernas. Não tenha dúvida. Hoje nós temos automóvel que nos leva daqui para o Rio de Janeiro. Temos a aviação que nos leva do outro lado do mundo. Então, progredimos ou não progredimos? Temos a casa de morada, nós não estamos morando mais nas cavernas. Temos roupa para nos vestir. Temos medicamentos preciosos. Esse que vos falo, como disse, 79 primaveras, olha que beleza. Estou aqui em pé, firme, conversando com vocês. A vida média, quando eu e o Dr. Campos começamos a advogar, provavelmente, me lembro, era 63 anos. Hoje 75, 80 e vamos atingir 100. Então, as bactérias foram dominadas. O coração se transplanta. Então, é inconcebível você dizer assim, eu não acredito em nada. Ou a morte chegou e acabou tudo. Não tem sentido, né? Por menos que você queira admitir, não tem sentido. Mas existe uma outra teoria que, não sei se já ouviram falar, provavelmente nós somos estudiosos da matéria, é o panteísmo. O panteísmo também acha que existe um todo universal. Vamos fazer uma imagem de que se fosse um globo. E a criatura sai de lá, transita na sua vida e volta para o mesmo lugar. Então nós estaremos sempre conectados com todos, mas não temos individualidade. É o tal do panteísmo. Não há aquele Senhor, como nós entendemos da nossa religião, que é onipotente, onipresente e onisciente. Não é isso. Nós não temos mais individualidade se for dessa maneira. Pois bem, não dá para aceitar que seja dessa forma, porque cadê o respeito à minha personalidade? A sua, a dele, de todos nós. Não vejo sentido nisso. Mas há uma terceira teoria que admite a existência do Deus. Mas de que forma? Com o destino pré-estabelecido. E eu posso falar isso um pouco de cátedra, porque eu sou egresso do catolicismo e aceita pela doutrina católica. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Me oponho a esse sentimento, a esse pensamento, porque eu quero fazer um quadro com vocês, para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou querendo transmitir. Imagine uma mãe, que é o espírito para mim elevadíssimo, porque eu tenho um respeito enorme, já disse de outra oportunidade aqui, para o espírito que escolhe nascer mulher. Por que isso? Porque os espíritos são assexuados. Não tem esse negócio lá. Eu já falei que eu na outra encarnação já fui uma morena muito bonita, cabeluda. Agora não tem jeito, Cláudio. O Cláudio não, já tinha cabelo e tem a Aurélia, os cabelos brancos. Mas assim, aí com esse cabelo bonito, longo, já escolhi nascer mulher. Para quê? Para vivenciar o mais puro amor. O amor de mãe. É imbatível, gente. A mãe faz de tudo para o filho, ela deixa de comer. Ela se mata por ele. Então, esse espírito de mulher tem uma vida proba, decente, digna. Cuida de suas famílias, de seu rebento, passa fome. É responsável. Mas, como nós temos o nosso dia, ela vai para o céu, os esplendores celestes, como queira. Que lugar vocês acham que esta mãe vai receber no céu? Dentro dessa terceira teoria. Vai para o céu, né? Para os lugares melhores que tiver nos esplendores celestes. Mas eis que ela teve um filho, que apesar de todo o seu sacrifício, de todo o seu trabalho, de todos os seus cuidados, ele se desorientou. Talvez porque ela tenha partido, talvez porque ela não tenha recebido a educação correta, talvez até porque ele tenha aquela rebeldia, estava aprendendo ainda, o Senhor da vida o colocou em uma família que tivesse
estruturada para ele poder seguir os exemplos, os modelos. E falando em modelo, Kardec também perguntou aos espíritos funerários na questão 625, qual o ser mais perfeito que o Senhor da vida nos deu para servir de modelo e guia? E a resposta que vem é: vede Jesus. Então, ele pode ter sido desalinhado. A mãe faz tudo, o pai faz tudo, e ele, rebelde, briga com a mãe, briga com o pai. O pai é culpado disso, a mãe é culpada. Não, senhor, não é culpado. Se ele cumprir todos os seus deveres, ele pode ficar com o coração em paz. Porque a questão 621 do mesmo livro vai dizer que esta consciência é o repositório das leis de Deus. Eu fiz tudo o que podia, mas ele não quis. Ele não quis mais. Ele decidiu a vida dele. Eu sou maior de idade. Que tal? Maior de idade faz o que quer. Quer lavar a roupa suja, vai lavar em casa. Mas você quer ser dono do seu nariz, vai. Mas não aguenta, às vezes, pagar nem a pensão, onde vai ficar. Enfim, a questão é, como é que esse filho que se desorienta depois, cai para as drogas, na drogadição, ou seja, vira um delinquente, um bandido, um assaltante, e acaba morrendo nas mãos do outro bandido. É natural. Santo Agostinho fala no Santo Evangelho que Deus perguntará para nós, a respeito do filho ingrato: o que fizeste do filho que te confiei? Nós temos que responder para a nossa consciência. Fiz tudo o que devia fazer? Se eu fiz, está tudo bem. Mas aí, ele chega lá no céu, diante dessa terceira teoria, e é a teoria adotada pela Igreja Católica, e São Pedro está lá, né, fazendo as funções dele. E o que faz com esse moço? Ele pode receber as mesmas glórias que a mãe saudável, esforçada, fez para ele? Não pode, né? São Pedro vai mandar ele para aquele inferno, que está previsto já nessa terceira hipótese. E a mãe, então, dirá: ah, não, muito obrigado pelos esplendores celestes, mas prefiro ardentemente ir lá naquele foguinho para ajudar meu filho. Não é assim? Então é absurdo achar que essa terceira teoria também pode vigir para nós outros que estudamos a doutrina. E qual é, então, a quarta hipótese que pode nos levar a entender com absoluta segurança aquilo que está acontecendo? Que Deus é Pai poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Portanto, é aquela teoria que permite que nós possamos evoluir infinitamente. Tem prêmio ou tem castigo? Deus dá prêmio, castigo, ele fala assim: o Jaime foi lá no Pátria do Evangelho hoje, com os amigos dele, foi trabalhar com Jesus, então, a ele todas as glórias. Conversa. Não é assim não. Não tem esse prêmio, né? E também não tem castigo, porque ele errou, fez isso, fez aquilo. Não tem castigo. Tem responsabilidade ou irresponsabilidade. Nós sabemos aquilo que devemos fazer. Disse Paulo Apóstolo, não são palavras minhas, mas são palavras de Paulo Apóstolo, aos Coríntios, dizendo: o homem, a criatura humana, será responsável por tudo, todos os seus atos. E Antoine Saint-Exupéry, aqui no século XIX, diz a mesma coisa. Tu serás eternamente responsável por tudo que cativas. Sou eu? É o Natanael? É quem? É o José Antônio, Dr. Campos, o Cláudio. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sabes que não pode matar. Matou? Você vai ter que saber com a justa. Roubou? Vai ter que saber com a justa. Enganou na política? Vai ser com a justa. Tu serás eternamente responsável por tudo que cativas. Daí, dentro desses 4 parâmetros, é que nós devemos olhar a família. Deus não colocou a gente em lugar que nós não pudéssemos carregar aquele fardo. Mas precisa do nosso esforço inaudito para conseguirmos alcançar a paz da família. Se nós não conseguimos fazer isso dentro de casa, vamos conseguir fazer lá fora? Não vamos. Nós estamos treinando. O melhor lugar para nós podermos caminhar em busca da nossa felicidade
é exatamente a família, do jeitinho que ela está composta. Por isso, amigos, nós não podemos nos descuidar em relação às nossas obrigações familiares, por mais difíceis que sejam, e elas são. Mas lembremos, o nosso Pai não dá a carga, Jesus que eu disse, não são palavras minhas, se nós tivermos condições de suportar aquela carga. Vocês já viram, Pai, vocês fariam isso, eu faria isso? Ao contrário, a gente tira um pouco da carga deles, alivia o sofrimento deles. Não sei se na contramão eles conseguem fazer isso, né? Às vezes a gente está idoso e os caras estão abusando da gente. Não é, Campos? Não é assim? Que depois de criar os filhos, a gente tem que criar também eles mais um pouquinho? Mas não tem importância. Mas abençoado é aquele que dá do que aquele que precisa receber. O Chico fala isso, que com tanta propriedade, que a mão que dá, a mão que estende, é a mão que tem para dar, tem amor, tem recursos, tem palavra, tem tudo. A mão que estende para buscar é a mão miserável, que não tem recursos, que não tem nada, que não tem amor, que precisa de tudo. Eu digo isso porque nós encontramos aí na rua, todos os dias, pessoas nos semáforos pedindo. E o que fazer, amigos? Nós temos que ofertar o nosso óbolo. Mas é uma luta titânica, porque o acréscimo de gente miserável que está por aí está ruim. Mas o que podemos fazer? Eu ajudo. Se o cidadão não aproveitar esse recurso, o problema é dele. Ajudo na minha possibilidade. Eu já tenho até uns trocos lá para dar para todo mundo. Porque houve um tempo em que eu, vivendo essa experiência, falava, não vou dar não. Vai trabalhar, meu garoto. Não, bonitão, mas vai trabalhar. Mas não tenho nada com isso, o problema é dele. É o problema dele com Deus. E o meu problema com Deus é o seguinte, pediu eu dou. Acabou, eu posso dar. Mas eu estou dizendo isso porque diante desse quadro que nós estamos vivendo, que é da família, que todo mundo conhece, a gente fica pensando que o mundo está perdido. Não é isso. Quando a gente se dá conta de que o banditismo está tomando conta, o pessoal lá de Brasília, eles não têm limite. Esses dias eu vi uma reportagem da Cristina na Argentina, e os cidadãos foram num cômodo, mais ou menos desse tamanho de uma casa. Estava lotado de todas as moedas, inclusive o nosso real. Dólar, libra, não sei o que, mas até o teto, que tinha um cara que estava com fogo, com aquele lança-chama. Falei, nossa, o que é isso? Aí a justa chegou em tempo de impedir que ela queimasse tudo. O que adiantou todo esse dinheiro? O que adiantou o dinheiro na Suíça? Não vai adiantar nada. Então, a gente começa a olhar essas coisas, começa a ver crianças que morrem porque não têm os recursos para a saúde pública. Essa briga infernal que está com a aposentadoria, a gente se desespera. Então, eu estive pensando, não é assim que funcionam as coisas. O mundo vai indo bem, vai indo tão bem que vocês não imaginam. Existe aí um site, aqueles que mexem no computador podem ver, razões, você nem viu isso, Campos? Razões para crer. Eu, inclusive, tirei umas duas ou três hoje, porque na semana passada, a última que eu bati os olhos, falava sobre um país que implantou um sistema para captar no mar a energia solar. Então nós estamos indo mal, né? Uma plataforma para captar a energia e distribuir. Olha, gratuitamente. Vamos indo mal. O mundo vai mal por causa de meia dúzia que estão desalinhados. Estudante conserta e doa centenas de cadeiras de rodas a crianças necessitadas. Estudante universitário indiano resolveu
arrumar um tempo nas atividades dele para consertar todas as cadeiras que estavam jogadas e doar aos necessitados. Isso eu peguei hoje. Escola adota cães treinados para combater a ansiedade entre alunos. Motorista, isso aqui foi nessa semana em Santos. Motorista para o ônibus que está dirigindo para ajudar uma senhora cega a atravessar a rua em Santos. Olha o nome dele aqui. Nicola Gley Santana, 52 anos, dirigia normalmente pelas ruas de Santos, no litoral paulista. Quando sentiu a necessidade dela, foi ajudar. Aluna na faculdade. Precisou levar a filha, 7, 8 anos. Aí o professor recebe, inclui o nome dela na lista de chamada. Olha que gentileza, que carinho para receber uma criança. Os mergulhadores retiraram mais de 1 tonelada de lixo no oceano e quebraram o recorde mundial. Dessas questões, o dia inteiro está repleto. Vocês não imaginam os pequenos gestos de amor que existem e que devem ser traduzidos e entregues para a família. Não adianta, com uma palavra estereotipada, vocês macularem o nome do parente, próximo ou distante, porque as famílias foram reunidas pela afetividade do amor. Não foi de outra forma. Nós nos conhecemos. Há quanto tempo nós nos conhecemos? De repente vocês podem olhar e falar, nossa, o Jaime está falando naquele cara. Tem umas coisas do passado dele. Os espíritos estão olhando com amor, com piedade, e falam, deixa ele trabalhar, ele precisa trabalhar para resgatar as necessidades que ele tem de evolução. Então, amigos, nós vamos aproveitar, já que estamos falando no amor, nessa estima, nessa consideração, vamos aproveitar e conversar com o nosso Pai. Nosso Pai lá em cima. Tem muita gente que não conversa com Deus, porque acha que passando pelo emissário dele, passa por Jesus, já está resolvido. Não está não. Precisa conversar com o chefe. Maria Santíssima que fala, olha, vou direto lá, não tem conversa. Então, nós podemos aproveitar esse momento que estamos concentrados em falar coisas boas, falar que o mundo vai bem, obrigado, o mundo não está perdido, o mundo é bonito, o mundo está cheio de laços de amor, tanta família abnegadas, trabalhando, sem outra necessidade de espórtulas, disso, daquilo. Normalmente não é o dinheiro que traz a felicidade. Ele ajuda, tudo bem, porque nós temos responsabilidade para cumprir com os nossos deveres. Mas não é o dinheiro que traz a felicidade. Por isso, amigos, nós vamos aproveitar e conversar com Deus. Mas como se conversa com o Pai? A gente conversa através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Daí, nós vamos mentalizar agora a figura de Jesus. Eu creio que vocês podem mentalizar a figura de Jesus. É tão fácil. Vocês coloquemos todos nós na nossa mente agora a figura do mestre amoroso, aquela túnica branca, bonita, né? Braços abertos. Jesus sempre teve de braços abertos para nos abraçar, até no madeiro infame. Ele estava de braços abertos. Vinde a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, está achando que o mundo está perdido. Não está. Eu sou o governador do mundo. O meu Pai é dono do universo. Então, veja Jesus, quando aqueles soldados foram procurar Jesus para prendê-lo no Monte das Oliveiras, Jesus pergunta, quem buscas? Esse Jesus de Nazaré, ele disse, sou eu. Não se acovardou, sabendo, presciente como é, que ele iria enfrentar o suplício para nos servir de modelo e guia. Está aí, amigos. Pensar em Jesus, aqueles cabelos, olha assim, cabelo dividido ao meio. A moda nazarena, ele não estava lançando um New Age, uma moda nova. A moda nazarena, os nazarenos usavam os cabelos assim, longos, caídos nas costas, dividido ao meio.
cabelos meio castanhos, maravilhosos, fios dourados, sorrindo para nós, porque ele nos conhece a todos. É o irmão mais velho. Quando levaram a pecadora para Jesus, todos nós sabemos dessa passagem, Jesus escrevia na areia: mestre, trouxemos aqui a pecadora, podemos lapidar? Jesus não respondeu, eles ficaram nervosos. O que é isso? Podemos lapidar? Jesus levanta-se, olha nos olhos de cada um, conhecendo-nos na alma. Ele foi fundo. Nós não dizemos que conhecemos as pessoas, às vezes, no semblante, no rosto. Se ela está contrariada, se ela está alegre, está feliz. Então Jesus olhou nos olhos de cada um profundamente e disse: quem não tiver um pecado, atire a primeira pedra. É assim que Jesus vai olhar para nós agora. Está olhando no fundo de nossas almas. Por isso, vamos dizer a Ele: querido Jesus, dê-nos suas mãos para nos levar até o Pai Celestial. Uma vez lá, vamos dizer, todos nós, com o pensamento. É assim que conversa com o Pai. Nós não precisamos da palavra articulada. E eu vou falando, vou declamando a nossa oração da gratidão, para dizer que o mundo está belo, colorido e com sentido. E cada um de vocês certamente gostaria de aproveitar o momento e falar com Deus, o Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador, onipotente, onipresente e onisciente. Fale com eles durante a evocação. Vocês colocam lá os pedidos. Cláudio, tem algum aí para fazer? Aproveita. Aproveita o gancho, a Aurélia também. Aurélia, mais força para você. Bastante cabelos brancos, que não cai. Peçam para um familiar, para um amigo. Vamos pedir por todos, nós não somos miseráveis, né? Vamos pedir. Então, Jesus, mestre e amigo, leve-nos até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por ti, que é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez lá em pensamento, amigos, vamos dizer: ó Pai de amor, tem infinita misericórdia, mais uma vez aos teus pés para dizer que nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, de todo o nosso espírito, Senhor, para te dizer: obrigado, Senhor, pela vida bela, colorida e consentida. Muito obrigado, Senhor, pela família abençoada que temos. É verdade que nós reclamamos sempre, mas sabemos, Senhor, que ela está na exata contextura de que nós necessitamos para avançar, crescer e alcançarmos este mundo novo que está às nossas portas, o mundo de regeneração. Ó Senhor, muito obrigado por esta casa abençoada, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, pelos amigos que aqui estão, pelos seus familiares, por todos. Muito obrigado, Senhor, também por esta cidade onde moramos, pelo local em que habitamos, a verdadeira família do Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Esta família que aí fora, Senhor, é a família de Americana, é também a família do estado de São Paulo, a família do Brasil, a família do mundo, Senhor, a família universal. Muito obrigado, Senhor. Queremos aproveitar o momento para te dizer que estamos felizes com o corpo, com a saúde, com tudo que recebemos, segundo Joana de Ângeles, a criatura humana, diante das fecundas bênçãos que chegam todos os dias e a todas as horas, não tem razão para reclamar, mas somente para agradecer. Por isso dizemos, Senhor, obrigado pela chuva que cai no telheiro, corre mansinho, fortalece a lavoura, repleta os reservatórios deste líquido precioso, e depois, Senhor, transforma-se no éter, sobe até os esplendores celestes para desfazer-se novamente em líquido, reverdecendo a terra, bela, colorida e consentida. Ó Senhor, obrigado pela nossa inteligência, pelos nossos olhos que podem ver a beleza que Tu coloca no altar da natureza, pelas nossas mãos, pelos nossos braços, Senhor, que podem trazer num abraço um filho alheio sem reclamar, seja ele adotivo, seja parente do vizinho, amigos para toda a eternidade. Assim, Senhor,
queremos aproveitar para te dizer que a partir de hoje não vejo mais e não vemos mais o mundo perdido, mas um mundo admirável, um mundo novo que nos levará aos esplendores celestes. Por isso, Senhor, nesse momento em que estamos conversando na intimidade com a Tua potestade, nós te rogamos que os nossos anjos da guarda passem aquela salva de pratas para acolher nos pensamentos de todos os nossos irmãos aqui dos dois lados da vida os seus pedidos, para que após a nossa reunião possa ser depositado nos pés do Altíssimo para avaliação e atendimento de acordo com as nossas necessidades. Assim, Senhor, queremos pedir que depois que os médiuns colocarem também as mãos sobre nossas cabeças para transmitir as energias celestes, fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito, queremos pedir finalmente, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, que estão embaixo das pontes, que estão nos orfanatos, aqueles que estão presos nos ergastros do coração e nos presídios, pela vida fora. Senhor, queremos aproveitar, pedir também para os nossos governantes da pátria do Evangelho do Coração do Mundo, para que eles tenham a sensatez e não deixem desviar os recursos destinados à saúde, à educação, à segurança pública, cuidando de todos nós como é seu dever. Queremos estender, Senhor, essas energias etéreas para o Brasil todo, estender com todos os planetas, com todos os estados desta federação e os nossos irmãos deste globo terrestre, para que, nesse sentido, Senhor, eles possam ter sensatez para cuidar dos seus comandados. Assim, Senhor, em nome de Jesus, governador planetário, nós gostaríamos de deixar aqui o nosso abraço, a nossa imensa gratidão a toda esta casa e seus componentes, amigos desta longa jornada da vida para a nossa reforma interior. Que nos abençoe Jesus agora e para sempre.